Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O justo viverá da sua fé. O justo viverá da sua fé. Se a gente for viver pelo que a gente está vendo, a gente não vive, vai morrer, né? De tanto desgosto, de tanta angústia. Eu estou falando essas palavras porque eu estou lendo o livro de Abacuque e vi Abacuque aqui aperreado, preocupado na sua época. Um homem de Deus, um homem que ele buscava o Senhor. Ele clamava ao Senhor. E ele chegou até a dizer: até quando eu clamarei e tu não me responderás? E ele perguntava a Deus por que o silêncio de Deus diante de tanta miséria, de tanta angústia que o povo estava vivendo. E o que mais preocupava Abacuque eram as distorções sociais que estavam acontecendo no seu tempo. A justiça era distorcida, o perverso dominava sobre o justo e as coisas estavam num estado caótico. Abacuque fica muito preocupado. Porque um povo chamado os caldeus, os babilônicos, eram tão perversos, mas eles estavam prevalecendo sobre aquele que era mais justo do que ele. No caso, os judeus, o povo de Deus. E Abacuque disse: Senhor, por que tu te calas? Tu és tão santo, puro de olhos, tu não pode ver o mal. E por que o Senhor não reage? Mas Abacuque não sabia o que Deus estava fazendo. Abacuque não tinha entendimento até que Deus falasse com ele. O povo dele estava sendo punido pela falta de fé, porque o povo dele se afastou de Deus. E Deus queria dar uma lição ao povo. Então veio juízo. Toda vez que o povo é desobediente, não quer ouvir a voz de Deus, Deus usa o que ele quiser como ferramenta para a punição do seu povo, porque ele quer realmente nos revelar. E faltava disposição de pessoas como Abacuque, de se manter na torre de vigia, de esperar no Senhor. Ele queria ter uma visão, ele queria entender o que estava acontecendo, porque uma nação tão amarga, tão perversa, estava prevalecendo contra o povo. Essa mensagem parece atual para os dias de hoje. Uma mensagem escrita há quase 3.000 anos, já passou, 605 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos, e essa mensagem é tão atual. A perversão dos direitos, as pessoas sofrendo, o mal dominando, de uma certa forma, tanta coisa que acontece, a corrupção, o que está acontecendo, tudo que está havendo com esse vírus e todos os comentários que nós ouvimos diariamente. A vacina chega, mas ainda não. A vacina chega, mas parece que há uma dúvida quanto à sua eficácia e tantas coisas que acontecem. A vacina chega, mas mesmo quem toma está imunizado, mas não totalmente, porque ainda tem que usar máscara, ainda tem que tomar as medidas, porque o vírus e a pandemia continua. De forma que isso talvez na cabeça de uma pessoa esclarecida da área da ciência esteja tão claro, mas o povão, nós muitas vezes não compreendemos o porquê, depois de tanta espera, ainda a gente tem que ter os mesmos cuidados e ainda tem que ter as mesmas preocupações. E até alguns casos já registrados, não sabemos a bem certo se é fake news ou não, de pessoas já foi imunizado com as 2 doses, mesmo assim ainda há possibilidade de pegar o vírus, a Covid-19. Queridos irmãos, Abacuque está vivendo no meio de um caos. É interessante que quando eu leio sobre esse autor, Abacuque, o contexto histórico que estava acontecendo, ele viveu durante o período mais crítico de Judá. Eu percebo também que estamos vivendo um período muito crítico, não é? As crianças hoje talvez começando as aulas, as pessoas sendo confinadas dentro da sua casa presa, sem poder ter essa liberdade. Não pode mais o abraço, não pode mais o aperto de mão, não pode mais a convivência social, a não ser pela distância. E as coisas estão acontecendo. Até a praia, estão querendo fechar a praia. Às vezes isso parece uma brincadeira. Tu vai para a praia, olha, eu vou fechar a praia hoje, praia ninguém se fecha. Hoje está havendo tudo isso. Queridos irmãos, e quando eu leio o texto do profeta Abacuque, o contexto geral, diz que havia uma degradação moral também no tempo do profeta. O mundo ao redor de Judá estava em guerra, com a Babilônia levantando-se em acessão sobre a Síria e o Egito. Também a invasão, a ameaça de invasão do norte, também estava acontecendo uma desordem interna de Judá. E Abacuque provavelmente ele teria escrito durante esse intervalo na queda de Nínive, 612 a.C., e a queda de Jerusalém.
Mas alguns falam que Abacuque também pode ter escrito esse livro lá no cativeiro, de forma que estava vendo uma situação muito desconfortante. E o profeta queria uma resposta de Deus. Ele disse: Senhor, até quando clamarei, tu não me responderás? Até quando eu clamarei por socorro? Violência, violência, e o Senhor não me dá resposta. Eu também percebo que a destruição, a violência estão diante de mim. Há também quem suscite contenda, o litígio, sabe, Deus, a injustiça. Veja quantas perguntas atuais daquele tempo, uma mensagem há quase 3.000 anos, ela encontra hoje na nossa vida uma resposta, não é? Algo que está acontecendo também, Deus, algo muito parecido. E Abacuque resolveu orar. Subiu na torre de vigília e eu vou orar. E eu vou buscar o Senhor. E pensando no profeta Abacuque, eu queria também fazer um convite a você. Vamos orar? Ah, pastor, já oro, mas vamos orar com mais, intensidade. Hoje, a meio-dia, eu gostaria que você olhasse essa palavra e orasse comigo também. Está acontecendo no mundo tantas crises, não é? Agora pela manhã já amanhece o dia falando da possibilidade de greve do caminhoneiro. A gasolina sobe, o combustível cada vez mais. Está vivendo um momento muito difícil. E o receio dos pais de, mesmo começando as aulas, de enviar seus filhos, porque a Covid-19 é uma realidade. Ele está vivendo dias difíceis, uma crise. E eu queria convidar você, se você puder, hoje meio-dia, não precisa ser uma oração prolongada não. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, desse mundo. Senhor, tem misericórdia do teu povo. É uma oração curta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vamos orar coletivamente, hoje meio-dia, 6 horas da noite novamente. Você se lembrar, do Espírito Santo lembrar você, você coloca o seu coração e novamente você ora. É uma convocação do teu servo, Deus. Sou tão pequeno, irmão, mas eu gostaria muito que a gente orasse mais junto. Talvez 23h45 fica difícil para você, mas meio-dia, você antes do almoço lembra da convocação pastoral. E 18 horas a gente ora novamente. E 15 para meia-noite a gente está lá no grupo. Caso você não possa estar no grupo, mas você pode deixar seu pedido. Mas vamos orar. Porque Abacuque disse: por-me-ei na torre de vigília, e só sairei de lá quando obtiver uma resposta. E ele ouviu uma resposta de Deus. Deus chegou a dizer: escreve o que eu te disser em letras garrafais, letras grandes, porque eu quero que quem passe correndo leia. O justo viverá pela fé, profeta. O ímpio, ele incha a sua alma. Ele acha que é dono de todas as coisas, mas o justo viverá da fé. Vamos viver pela fé? E esse tema é um dos pilares da igreja neotestamentária. O apóstolo Paulo usa esse termo de Abacuque para falar da solidez da nossa fé e o fundamento que está em Cristo Jesus. Nós vivemos por fé, não pelo que vimos. Nós acreditamos em Jeová Jireh, o Deus que proverá, o Deus que não deixou o seu povo à sorte, abandonou o seu povo. Não, Deus quer que o seu povo invoque o nome dele, clame a ele, e ele tem uma resposta para mim e para você nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 1º de fevereiro. Janeiro já passou, é um novo tempo, os problemas existem, muito forte. Vamos orar e Deus vai nos abençoar, amém? Eu queria convocar você em nome de Jesus, meio-dia, às 18 horas e 15 para meia-noite, estaremos juntos. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus, amém.